Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, tome o vosso assento. Eu quero, nesse instante, expressar a minha alegria pelo privilégio que o Senhor me tem dado de, nesta noite, poder vir estar com os irmãos aqui em Campo Limpo. Era um desejo do meu coração. Pastor Daniel, algumas vezes, instou comigo para que eu estivesse aqui, mas a agenda muito pesada. Mas hoje Deus preparou este momento para poder abraçar meu companheiro, rever os demais obreiros aqui desse setor, esta plede de homens de Deus e, sobretudo, ver a face feliz de cada um de vocês. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. E eu estou certo que eu estou diante de uma igreja cujo coração tem a alegria do céu. Glória a Jesus. É um prazer estar com os irmãos. Eu ia trazer a Marta. A Marta queria vir aqui também dar um abraço. Daniel, a sua esposa, mas ela estava, irmãos, acertando as coisas do Belém. Ontem foi o Natal das nossas crianças. Ela tinha muita coisa que desmanchar, porque o tempo foi adornado para uma festinha de criança, não é? Mas ela virá aqui a uma outra oportunidade, mas ela pediu que saudasse a todos vocês com a paz do Senhor. Amém. Quero, antes de ler a Bíblia, dizer aos irmãos que é o desejo do nosso coração que vocês tenham um Natal muito feliz e um ano novo repleto de bênção dos céus. Possivelmente o ano que se finda, alguns percalços devem ter acontecido, mas o Senhor é conosco. Glória a Deus. Se o Senhor é conosco, irmãos, a Bíblia diz que a gente salta a muralha. Aleluia. Porque o Senhor Deus é santo e poderoso. Meus queridos, eu quero respeitar o horário, mas queria ler com os irmãos no capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, dos 4 primeiros versículos. Acharam? Amém? Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio, pelo que eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres. Versículo 5. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos mancebos também eram santos, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Amém. Queridos, quando nós lemos os capítulos 19 e 20 deste primeiro livro de Samuel, aliás, desde o capítulo de número 16, que o escritor nos oferece detalhes sobre a vida de Davi.
E Davi é um nome conhecido de todos nós, os crentes, até as nossas crianças. Se perguntar quem foi Davi, elas saberão responder. Mas, queridos, esse homem teve na sua vida alguns períodos diferentes. Desde quando ele foi ungido a ser rei sobre Israel, ainda muito jovem, e vocês sabem a história dele, ele estava pastoreando ovelhas, quando Deus mandou que o homem de Deus, o profeta, ungisse rei sobre Israel. Desde aquela data, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ele foi dominado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E daquela data a seguir, a vida daquele jovem foi pontilhada por vários acontecimentos que, quando nós lemos na Bíblia, não somente são fatos históricos, mas eles estão permeados de lições importantíssimas para que nós aprendamos para a nossa vida espiritual, para o nosso ministério, para a nossa família, para a igreja e para a sociedade que nos arrodeia. Queridos, este moço, sob o domínio do Espírito Santo, deixa-nos, em primeiro lugar, uma grande lição de humildade e equilíbrio. Ele foi ungido rei, mas ainda Saul estava no governo. E nos diz a Bíblia que o governo de Saul foi muito longo. Ele governou por 40 anos. E Davi, irmãos, apossado pelo Espírito Santo, ele espera pelo seu tempo. Porque, queridos, as coisas de Deus, irmãos, têm um tempo determinado. E vocês já leram lá no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, né? Quando Salomão, escrevendo, diz que há um tempo determinado por Deus debaixo do sol para todas as coisas. Então Deus tem um tempo determinado. É bom que nós entendamos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia! Ele é o Senhor. E nós temos simplesmente que nos amoldarmos a esperar no tempo de Deus. Porque, queridos, lá fora há um adágio. Lá no povo do mundo diz que Deus tarda, mas não falta. Mas isso é a conversa do mundo. Deus nem tarda e nem falta. Aleluia. Ele nunca chega atrasado. O seu tempo é sempre o tempo certo. Glória a Deus. Davi, meus queridos irmãos, esperou o tempo de Deus. Mas, durante este período de espera, Davi, amados, ele se permitiu a se matricular na escola de Deus, porque Deus tinha muito que ensinar para Davi, porque Deus tinha um propósito na vida dele, irmãos, um propósito singular. Davi não sabia o que Deus tinha para colocar em suas mãos no futuro lá distante. Então Davi simplesmente se amoldou. Ele deixou-se dominar pelo Espírito do Senhor, e Deus então foi guiando os seus passos, as suas ações e as suas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, isto é uma das mais belas lições que nós olhamos na vida deste moço, irmãos. É se deixar dominar pelo Espírito do Senhor, para que as nossas palavras, as nossas decisões, as nossas ações sejam calcadas na direção do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Davi precisava conhecer a vida palaciana. Deus então lhe abre uma porta. Deus permitiu que o espírito mau fosse lá atormentar o rei Saul, e ele então disse que
precisaria de alguém que tivesse condições de, naqueles instantes de perturbação, alguém que pudesse trazer paz para o seu coração, um momento de alívio. E alguém disse para o rei: olha, aqui na nossa periferia tem um moço. É um homem jovem, mas olha, ele tem várias qualidades. Este moço, ele é um moço de coragem, é um moço sisudo, ele é sério, ele é belemita. Este moço, ele toca bem uma harpa. Certamente eles descreveram acerca das qualidades que Davi possuía. E o rei diz: traga esse homem. Então Davi, irmãos, entra no palácio e começa a conhecer a vida palaciana. Ele precisava conhecer como viver no palácio do rei. Meus queridos irmãos, todas as vezes que eu leio a biografia de Davi, irmãos, eu olho para a igreja e fico pensando na vida de cada um de nós, irmãos, porque nós estamos aqui aprendendo como iremos viver no palácio do nosso rei, Jesus Cristo, Senhor. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Você vai morar lá. Aleluia! Lá é diferente, mas lá é mais bonito. Lá a riqueza é grande. Na presença de Deus, a abundância de alegria. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que nem lágrima vai haver mais, a alegria e o gozo é eterno. Aleluia. Davi, então, amados, aproxima-se do rei e Deus usa Davi. A Bíblia nos diz, quando o espírito mau atormentava o Saul, Davi então tocava sua harpa, certamente cantava um hino, e a Bíblia diz que o espírito se afugentava e o rei tinha paz. Por aquela aproximação, Davi foi se tornando conhecido do rei, e as suas qualidades foram se revelando. O rei notou que o moço era, na verdade, um moço sério, sabia tocar bem, mas também era um moço de coragem. Este moço, irmãos, começou dentro do palácio, sob as ordens do rei, ele começou a exercer outras funções. Nos diz a palavra de Deus, amados, que ele foi crescendo dentro do palácio do rei. E é interessante, irmãos, que o crescimento de Davi, amados, ele aconteceu em todas as áreas da sua vida. Como um servo de Deus, ele deixou o seu testemunho. Aleluia. Quando ele cantava, quando ele tocava, o diabo saía. Aleluia. Mas, como jovem de coragem, irmãos, ele também deixou o seu testemunho. Haja vista que ele veio a se tornar o comandante do exército de Saul, ele saía para as batalhas. Quando ele voltava sempre com a vitória. A Bíblia nos conta que as mulheres recebiam os soldados vitoriosos e cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. O seu prestígio, a sua fama foi crescendo. Olha, o moço veio a se tornar genro do rei. Era, na verdade, um crescimento tremendo. Porém, amados, Deus tinha um propósito na vida de Davi. E é interessante, eu queria dizer para vocês, especialmente os obreiros, amados, para alguns de nós, Deus tem propósitos diferentes. E para que nós nos amoldemos ao modelo de Deus, Deus nos faz passar por alguns momentos de aprendizagem. Assim como a Elias, Deus mandou que ele ficasse lá na beira de um córrego, tomando água do córrego e comendo carne e pão que o urubu trazia. Elias foi aprender a viver inteiramente na dependência de Deus. Para alguns de nós, Deus exige que nós também aprendamos a viver na sua dependência. Meus queridos,
Quem aprende a viver na dependência de Deus, escute-me, vive tranquilo, vive em paz. Porque Deus cuida carinhosamente de cada um de nós. Jesus ama cada um de nós. Você não é desprezado, você não é esquecido, você não é alguém que um momento alguém lhe vê e outro diz coisa, absolutamente não. A Bíblia diz que o seu nome está na palma da mão de Jesus e Ele lhe ama e quer ver a sua vida prosperar. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tinha um propósito com Davi, irmãos. Aí o Senhor dizia, olha, ele cresceu, agora basta. Agora nós vamos colocá-lo numa outra escola de aprendizagem. Ele aprendeu a crescer. Agora vamos ver se ele, na verdade, aprende a sofrer e a suportar as dificuldades. Meus queridos, no capítulo de número 20, nós encontramos quando Davi havia conquistado a amizade do futuro herdeiro de Saul, que era o seu filho Jonatas. Ali houve uma amizade tão aproximada, e o Jonatas sabia que Deus havia destinado o trono do seu pai, não para ele, mas para Davi. Ele tinha esse reconhecimento, ele sabia disso. No capítulo 20, irmãos, nos conta quando Davi perdeu o convívio no palácio, o rei, por ciúme, tornou-se o seu maior inimigo. Aquele homem que lhe projetava como um serviçal valoroso, agora perseguia, querendo tirar a sua vida. Davi tinha esta amizade muito perto com o filho do rei, e nos diz a Bíblia, no capítulo 20, que chegou o momento quando os dois tiveram que se separar. Houve ali uma despedida, abraço, muita lágrima, muito choro. Jonatas seguiu o caminho dele, e Davi estava num momento terrível. Se você ler o capítulo 20, irmãos, nós chegamos à conclusão que Davi estava num momento, irmãos, de muita dificuldade na sua vida. E ele, amados, precisava de uma saída. Ele precisava de uma solução. Pelo que lemos, agora no capítulo 21, ele estava só, ele estava sem arma e ele estava com fome. Meus queridos, um homem com as atividades que Davi tinha, irmãos, não podia chegar a esse termo. Só, sem arma, com fome. Foi isso que aconteceu. Mas, queridos, ele precisava de uma solução para a vida dele. Ele cria que aquela unção que ele havia recebido de Deus, por intermédio de Samuel, era verdadeira. Se para alguém Davi era um fugitivo, no seu coração ele tinha certeza, eu sou o rei de Israel, porque foi Deus que me ungiu. Meus queridos, quando Deus escolhe alguém para um lugar, não tem diabo que possa impedir a vitória daquele que Deus chama. Aleluia! Davi, amados, havia estado no domínio do Espírito Santo. E ele então, sabiamente, nos diz o verso 1, que Davi, simplesmente naquela situação, irmãos, não tem outro lugar melhor para que nós tenhamos soluções para as nossas dificuldades. Há momentos, irmãos, que um conselho de um familiar, de um amigo, do esposo, da esposa, olha, de um pastor, de um obreiro, às vezes não resolve. Você precisa ter um contato direto com Deus. Você precisa se aproximar de Deus, porque Deus está lhe acompanhando. Aleluia! A Bíblia diz que aos olhos do Senhor, irmãos, procurarão os fiéis da terra. Deus está te vendo em qualquer circunstância da sua vida. Deus está lhe acompanhando. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E sabiamente, irmãos, Davi,
Nós vamos encontrar o oposto. Quando Saul ficou numa situação terrível, ele foi procurar conselho com a pitonisa, com a feiticeira. Davi, irmãos, diz o verso 1, ele foi para a casa do Senhor. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, porque, irmãos, Nobe era uma cidade onde estava o tabernáculo, era uma cidade de sacerdotes. Davi compreendia que na casa do Senhor ele teria solução para os seus problemas. Minha irmã, aprenda esta lição. Na casa do Senhor, Deus tem solução para a sua dificuldade. Aleluia! Meu companheiro, aprenda isto. É na casa do Senhor. Aleluia! Deus tem um compromisso com este santuário. Ele disse: olha, as orações feitas aqui eu ouvirei. Os meus olhos estão fixos sobre este lugar todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer a vocês esta noite, irmãos, que Deus está com seus olhos voltados para nós aqui. Deus está nos vendo, companheiros. Os olhos de Deus estão voltados para este culto. Deus está vendo. Ele não vê somente o exterior. Ele está vendo o seu coração. Está vendo o que você precisa. Ele está vendo a sua dor. Ele está vendo a sua angústia. Ele está vendo a sua dificuldade. Ele está vendo os seus problemas. Ele é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Davi, irmãos, veio ao templo. Ele chega ali, irmãos. Só que a fama de Davi era muito grande. Quando ele chega, irmãos, lá no santuário, que ele aproxima-se de Aimeleque, que era o sacerdote, a Bíblia diz que o sacerdote ficou com medo, ele veio tremendo. Veio encontrar com medo, tremendo. Ele olhou para Davi. Diz aqui o texto: saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que você veio só? Cadê os teus companheiros? Por que você veio só? E ninguém contigo? Irmãos, Davi, no versículo 2, Davi, ele criou uma história, né? Não é história, é história, né? Ele criou uma conversinha, viu? Que não era verdade. Ele disse: olha, o rei me encomendou um negócio. Eu estou aqui numa missão secreta. Era conversa. Ele estava procurando, era solução para a situação dele. Eu estou aqui numa missão secreta. Escute, o rei mandou aqui uma mensagem e sabe, esta mensagem tem que ser um negócio que ninguém tome conhecimento. Só o sacerdote. Ora, meus companheiros, eu deixei em tal lugar. Irmão, tudo isso é invenção. Escuta aí. Só que é uma coisa, eu estou com fome. Eu preciso comer. Aleluia. Ó, irmãos, no capítulo 5 de Mateus, quando você lê aquelas bem-aventuranças, tem uma delas de bem-aventurado o que tem fome. Se você tem fome da palavra de Deus, se você tem fome da graça, da presença de Deus na sua vida, aleluia! Davi tinha fome e foi na casa do Senhor. E ali chegando, o sacerdote vai dizer: aqui eu não tenho pão. Os únicos pães que eu tenho são os pães sagrados. Os pães da proposição. Ele disse: não tem problema nenhum. Escuta, mas ele disse: olha, alguém já comeu pão no templo. Não tem problema não. Me dá aqui que eu vou comer. Tinha fome. E ele pediu 5 pães. O sacerdote lhe deu. Ele comeu. Quando ele sentiu-se fortalecido, vai aprendendo, irmão. Porque na casa de Deus tem pão com abundância. Aleluia! E é interessante, irmãos, quando a igreja ora, irmãos, aqui deste púlpito, Deus dá pão quente, pão bom, aleluia, dá pão, olha, dá
pão bom, aleluia. Não dá pão bolorento, pão seco não, absolutamente não. Aleluia. Davi comeu, aleluia, estava forte. Ele agora disse, olha, é uma coisa, eu preciso de uma arma. Meus queridos, observem como Deus trabalha. Olhando para o relógio, eu vou parar. Como Deus trabalha. Deus vai lá, irmãos, lá no sistema central, irmãos, da vida do Davi. Abimeleque chegou e disse, olha, Davi, aqui a única espada que eu tenho é de Golias, daquele que você matou. Irmãos, Davi estava num momento, vamos dizer assim, de baixo astral. Ele estava, irmão, numa situação difícil. Ele precisava, agora já estava mais animado, mas ele precisava de um ânimo maior. Então Deus lhe trouxe à mente o momento da vitória, quando ele venceu o grande gigante. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, este é o seu Deus. Aleluia. Este é o nosso Deus, aleluia. Deus que conhece as nossas necessidades, Deus que conhece o homem interior, Deus que vê quando você está abatido, mas Ele lhe traz a lembrança, Ele já te deu vitória, você já venceu, você já foi abençoado, você já foi curado, você já foi, Deus já derramou bênção sobre a sua vida, você já prosperou. Aleluia. Olhe para o que Deus fez. Não despreze as bênçãos do Senhor. Aleluia. Ele vai te dar a espada de Golias. Aleluia. Você vai se tornar um vencedor. Bendito seja o nome do Senhor. Lembre-se, não há gigante para que o crente fiel não lhe derrote. Irmãos, não tem gigante para aguentar a força de Deus que está na vida do crente. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que está conosco, aquele que está em nós, é muito maior do que aquele que está do lado de lá. Aleluia. Glória a Deus. Os inimigos se levantam e eles arranjam, irmãos, os trajes para querer nos manchar, querer derrotar a nossa vida espiritual, tirar o seu ânimo. Mas escute, vem o Senhor e diz a você, eu estou contigo, eu estou contigo, glória a Deus, eu estou contigo, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, aleluia, é aqui deste santuário que você vai receber resposta de Deus. Aleluia. Vocês conhecem, irmãos, a história do rei Josafá, quando ele foi agredido por dois potentes reis e mais um grupo, dois povos que eram muitíssimos, era muita gente, e eles se congregaram para vir contra Judá. A Bíblia nos diz que Josafá, irmãos, ele fez como Davi, ele foi para a casa do Senhor. Chegou ali e disse, olha, Senhor, aqui está o teu povo, os inimigos são muitos, nós não temos como nos defender, somos poucos. O Senhor veio e disse, olha, Josafá, fique tranquilo, meu filho, a guerra não é mais sua, agora é minha. Aleluia. O problema agora eu vou assumir por você. Aleluia. Irmãos, eu acho lindo quando chegou o momento da batalha, que o exército se perfilou para entrar na luta. Irmãos, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Em vez de ele colocar a infantaria na frente, colocou o coral. A Bíblia diz que quando os cantores começaram a louvar a Deus, Deus entrou com providência e derrotou o inimigo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, este é o nosso Deus. Eu encerro aqui, contando para vocês um testemunho da minha vida. Não sabem, alguns anos atrás, nós estávamos ainda em construção lá do templo. E eu estava passando por uma dificuldade muito grande.
problema sério. E eu cheguei do Belém, era pela manhã, não tinha culto. E eu fui lá no templo, vazio, ainda em construção, apanhei uma cadeira, coloquei num cantinho assim e comecei a contar para Jesus a minha situação. Entre lágrimas eu disse: Jesus, por que o Senhor me deixou só? Estou só neste momento, vejo dificuldade por todos os lados. Irmãos, naquele instante eu senti como alguém chegou ao meu lado, não falou ao tímpano, falou no coração e me disse: por que dizes estar só? Eu não estou contigo? Aleluia. Irmãos, eu me ajoelhei derrotado, me levantei um gigante. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe.